janeiro já passa a existir a reforma tributária. A reforma tributária é uma realidade, não adianta a gente querer pensar: "Ai, vai vir, vai existir, como que vai ser, vai postergar". Uma nota de R$ 100.000, você já tem lá o PIS/COFINS embutido nos R$ 100.000, o ICMS está dentro do preço da nota. Agora não mais. O IVA, ele é um imposto destacado por fora da nota. E com Mais de certeza, bilhões em mais de bilhões. recuperação. Redução da dívida, 80 milhões. Nossa. Eles saíram de uma parcela de R$ 800.000 para uma de 350. Então seja muito bem-vindo aqui ao podcast da Convex. Aqui nesse podcast nós vamos conversar sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre vendas, ou seja, tudo aquilo que é importante para o dia a dia do empreendedor. E nós temos como objetivo trazer especialistas em diversas áreas, diversos setores que podem te ajudar no dia a dia da sua empresa. E hoje nós temos aqui uma grande especialista, que é um prazer enorme ter aqui como convidada, que ela é empresária, ela é proprietária de uma consultoria tributária, um escritório de consultoria tributária, sendo um dos mais renomados do Brasil. Ela tem um conhecimento de mais de 18 anos na área tributária e é um prazer enorme estar aqui, a Michele Valente. Obrigado pelo convite, por participar desse primeiro podcast, pessoal, que nós estamos realizando. E como nós estamos no ano de 2026 e que nós estamos tendo toda essa questão da mudança tributária, né, Michele? Então, nós estamos trazendo aqui uma especialista nesse setor para poder te ajudar no dia a dia, tá? Principalmente porque ela já me adiantou aqui num bate-papo que nós tivemos, que tem algumas mudanças que são muito importantes, algumas já em agosto desse ano de 2026, outras já em decorrer, que é tanto de 2026 como 2027. Então é importantíssimo, se você é empreendedor, você ainda não se atualizou sobre a questão tributária, o planejamento tributário da sua empresa, você pode aprender muito aqui, assim como eu vou aprender hoje aqui com a Michele. Michele, um prazer tê-la aqui. Prazer é meu, obrigada aí pelo convite. Espero contribuir aí um pouquinho com o meu conhecimento. Show de bola, com certeza vai contribuir. Michele, para a gente começar, fala um pouquinho sobre você, a sua experiência, um pouquinho sobre a MV Consultores também, para o pessoal de casa, quem está nos assistindo, poder te conhecer melhor. Ok. Então, eu sou a Michele Valente, sócia fundadora da MV Consultores. A MV, ela tem 8 anos desde a sua fundação, mas eu já tenho 20 anos aí de experiência na área tributária. Eu sou contadora de formação, já atuei um pouco na parte contábil, mas eu confesso que me apaixonei pela parte tributária, porque ela é dinâmica, porque ela é complexa, e porque aprendi que a parte de gestão tributária, ela tem muito a ver com todas as áreas da empresa, não só na parte de tributos, né. Então, eu me apaixonei por esse módulo de gestão empresarial. E estou aí há pouco mais de 20 anos na área, e agora, né, me reformulando também junto com a reforma. Que legal, Michele. E assim, né, no Brasil a questão tributária é bem simples, né, Michele? Parece simples, né, pessoal? Mas a gente sabe que muda a todo momento, né? E o empreendedor, mesmo com a sua experiência de 20 anos no mercado, sempre foi igual, Michele? Ou todo ano tem mudança, tem bastante detalhes que os empreendedores precisam acompanhar Não, todo dia tem mudanças, né, nós do dia? temos aí milhares de leis e normativas saindo diariamente. O nosso sistema tributário é um dos mais complexos. E eu falo que o sisteminha, as páginas das exceções são maiores que as páginas das regras, né? Então, é altamente complexo, exige bastante dedicação, estudo diário, e, e é por isso que a gente tem que estar sempre se atualizando, o tempo todo. Sim, com certeza. Michele, um ponto que é importante, né? Você é uma empreendedora, você é uma empresária, mulher. A gente sabe que tem os seus desafios no dia a dia de hoje, né? Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho do surgimento da MV. Você, como empreendedora, qual que foi a tua visão na época? A MV já é uma empresa bem consolidada, né? Com uma alta experiência dentro do setor. Então, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência como empreendedora, da onde que surgiu, né? A ideia de construir a MV e dentro de um nicho que a gente sabe que é altamente complexo, né? É altamente complexo, basicamente masculino, né?
Mas surgiu porque eu sempre fui muito técnica, eu comecei a atuar, na área tributária, ainda na faculdade, e como eu te falei, eu me apaixonei por essa área, porque eu achei ela muito dinâmica, não era, metódica, não era a gente tem um desafio, sou movida por desafios, então é um desafio novo a cada dia, né. E ela surgiu exatamente disso. Eu trabalhava em outras empresas, comecei a atender grandes empresas no Brasil todo, viajei o Brasil todo, e comecei a ter demanda de empresas de porte de médio a pequeno, que não era o que o escritório onde eu trabalhava, costumava atuar. E eu vi que esse nicho aí estava muito carente, precisava de especialistas, né. E foi daí que surgiu a ideia de começar a atender, de forma autônoma, e aí o negócio começou a crescer, eu passei a ter indicações, o empresário começou a indicar para outro, e aí eu vi a necessidade também de contratar. Eu tinha minha limitação, minha capacidade de entrega sozinha, e eu vi a necessidade de contratar pessoas para ensinar, para me ajudar a atender outros nichos, outros lugares, outras empresas, e foi assim que surgiu, por meio de parcerias, de indicações, e aí começou a surgir MV. Que legal. E hoje vocês têm um time já grande, né? O escritório de vocês, eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente, é um escritório muito bonito, né, aqui em Maringá. Mas vocês não atendem somente Maringá, né? Vocês atendem tanto a nível nacional e vocês possuem filiais também em Curitiba e em Cacoal, Rondônia. É Perfeito, isso mesmo. isso. Cacoal é a mais recente, né. Curitiba tem 7 anos, surgiu logo depois de Maringá, e hoje nós temos 15 profissionais aqui, mais 10 em Curitiba, e já temos alguns parceiros e uma pessoa fixa lá em Rondônia também. E, né, nós construímos a sede lá e estamos localizados em Cacoal, porque é uma região bem estratégica para o nosso público. Nós atendemos Vilhena, Ariquemes, de Paraná, então a região ali do interior ficou bem interessante para a gente. Legal, bacana. E assim, para a gente entender um pouco melhor, quais são os setores que vocês atendem com maior foco? Qual que é a maior especialidade de vocês? Na maioria, indústria, agronegócio e também supermercados, setor do varejo, mas de forma variada. Prestadores de serviço, importador, exportador, e-commerce. Certo. E aí uma pergunta que é importante, Michele, porque assim, tem uns setores que você atende, né? O empresário, ele, qual que é o momento em que ele precisa começar a pensar no planejamento tributário do negócio dele? É somente quando o negócio está grande? É desde o início? Qual que é a sua visão sobre isso? A minha visão é que ele deveria pensar nisso desde o início do negócio. E anualmente rever os seus planejamentos, ou anualmente fazer um planejamento tributário. Porque a política muda, a economia muda, os negócios mudam e o rumo da empresa também, né. Então os objetivos do empresário passam a ser diferentes. Então ele deveria fazer um planejamento, e olhar para o seu negócio, anualmente, Então deveria desde o primeiro dia, né? desde o Porque até primeiro dia. conversando com outros empreendedores, nós vemos que muitas vezes o empreendedor ele se preocupa bastante com a gestão do negócio, de reduzir custos, né? De como que ele pode vender mais, mas muitas vezes ele não olha algo que é muito importante, que é essa questão do planejamento tributário, né? Qual regime tributário que a empresa dele realmente está cadastrada, né? Porque muitas vezes ele pode estar num regime que pode estar prejudicando o negócio dele, né? Então eu falo isso porque eu mesmo tive uma experiência na prática, né, onde, a gente foi prejudicado por confiar plenamente no contador, né, sem procurar um especialista em tributário, em planejamento tributário. E eu sei que isso acontece com muitos empreendedores, eles confiam no contador, mas, você deve confiar, mas é necessário você ter um planejamento tributário. Se o seu contador, você percebe que ele não tem uma especialidade nisso, é importante você procurar uma empresa que faça, que pode prejudicar. No meu caso, na época, era uma empresa de varejo, né? Então era de venda online. Então nós estávamos no Simples Nacional, o varejo, quem é empreendedor do varejo sabe que a margem é pequenininha, né? E no Simples Nacional, pelo volume que a gente vendia, a gente estava sendo prejudicado, né? Porque a gente estava pagando um imposto altíssimo, não tinha crédito de ICMS sendo gerado. E aí nós descobrimos que, na verdade, para nós era melhor estar no lucro real.
onde a gente conseguia as despesas da própria compra do produto, né? A gente conseguia realmente ter ali uma margem de lucro que era realista e pagar imposto em cima daquilo. Além da questão de crédito de ICMS, que na época era muito relevante. Então, tem muitos empresários que estão no regime errado, né, Michele? E não se preocupam em ir procurar uma consultoria, um especialista, e que muitas vezes isso vai fazer uma mudança grande no negócio dele, até mesmo na questão financeira, né? Perfeito. No caso mesmo de vocês já recuperaram quanto em imposto aí para os clientes de vocês? E eu acho que eu já fiquei meio perdida nessas contas aí, mas já foi mais de bi, com Mais de certeza. bilhões em Mais de bilhões recuperação, em né? recuperação. E a gente está falando aí de recuperação tanto em dinheiro na conta, que às vezes o empresário não acredita, mas eu recebo dinheiro na conta da Receita? Recebe. De forma administrativa, sem precisar de processo judicial. É como se fosse o imposto de renda da pessoa física. Você tem restituição para acontecer, você vai receber na sua conta. A mesma forma acontece com as empresas. Claro que depende do setor, da atividade dela, mas isso acontece normalmente. Então, se você tem benefício fiscal, se você pagou tributação a maior em algum período, você consegue recuperar isso. Tem dinheiro na conta do empresário, com certeza. Legal, bacana. Eu percebo também, Michele, que muitos empreendedores, eles parece que às vezes têm medo de contratar um planejamento tributário, porque às vezes ele acha que ele não está tão regular, que ele pode ter alguma irregularidade dentro, que às vezes a consultoria vai puxar a capivara, ou que pode acontecer da própria Receita ir atrás dele na hora que começar a movimentar. Qual que é a tua visão sobre isso? Isso pode acontecer? O que o empreendedor ele precisa saber na hora que ele vai começar um planejamento tributário para o negócio dele? Eu falo que do momento que você abrir o CNPJ, a Receita pode fiscalizar você. O fisco está de olho, né? O município, o estado, o federal, você pode ser fiscalizado a qualquer momento. Então não existe uma regra para isso. Mas o fato de você fazer um planejamento tributário ou pedir algum crédito que você não aproveitou ou algum pagamento que você fez a maior, não abre necessariamente fiscalização. Tanto que dos clientes que eu atendo há mais de 20 anos aí, eu não tive fiscalização por conta de pedido de restituição ou de planejamento tributário. É claro que quando a gente fala de planejamento tributário, não estou falando só de alteração de regime. Às vezes as pessoas pensam, planejamento tributário é se eu estou no simples, presumido ou real. E não é, né? A gente tem aquele famoso exemplo, né? Se é o bombom ou se é o wafer. Isso é um planejamento tributário, mas todo planejamento tributário, ele tem que ter um propósito negocial, ele tem que ter roteiros, ele tem que ter uma rota, né? Que dê a ele uma segurança jurídica daquilo. Então, planejamento tributário não é só para redução da carga tributária. Esse é um dos pontos que o empresário atinge no planejamento Isso é tributário. muito interessante. Mas tem outros ali que a gente tem que avaliar. Então, assim, na hora que você contrata um profissional qualificado, com experiência, você acho que não precisa se preocupar com isso. Certo, perfeito. Poderia falar um pouquinho mais sobre essa questão que não é somente mudança de regime tributário. Eu acho que isso é importante, né? Porque até então a maior visão é que impacta mais em questão de regime. Se está no regime certo ou errado, o que mais o planejamento tributário ele pode beneficiar o empresário, o empreendimento? Por exemplo, agora a questão da reforma tributária, eu falo que vai gerar muito planejamento, muito estudo. Muitas empresas, você já deve ter ouvido falar, que foram para estados com benefícios fiscais. Por questão simples, puramente de redução da carga tributária do ICMS, basicamente isso. Mas não levou em conta custo, logística, eh, e às vezes você economiza na parte tributária, mas você tem outros custos ali que vão até encarecer a tua operação. Então tem que analisar a operação como um todo. Por exemplo, agora, a gente tem com a reforma tributária que importação vai ficar mais cara, você vai perder benefício fiscal. Então, vai compensar você manter a tua estrutura nos estados que você vinha mantendo? Às vezes não, porque a tua logística não envolve aquele estado, né? Então, a gente vai ter que rever alguns planejamentos tributários. Outra coisa, já falei isso para um cliente, ele tem vários produtos beneficiados hoje. Com a reforma, eles passam a ter tributação de 100%. E aí, será que se eu mudar alguma coisa na operação dele, um insumo, uma matéria-prima,
no produto dele, eu não consigo mudar a classificação fiscal daquele produto e tirar ele de uma tributação de 100% para um tributo que tem redução? Então, isso é planejamento tributário, é você pensar fora da caixa e pensar no negócio como um todo. O tributo, a economia tributária, ele é apenas um ponto que você atinge com o planejamento, mas não é só isso que a gente tem que analisar. Bacana, interessante. Então, além disso, tem todos os fatores, até mesmo de qual categoria o produto dele ou o serviço dele também está incluso ali, que isso pode gerar um impacto. Interessante. Michele, já que você falou sobre a questão de importação, né, outras questões tributárias que a gente sabe que está também para gerar mudança, existem prazos para isso? Como que estamos? Já é a partir já desse ano? Já está acontecendo? É a partir de 2027? Como que estamos em questão de prazos? Primeiro prazo foi prorrogado, que era para janeiro, que era a questão do destaque da CBS, né? Ainda que você não está pagando a CBS, mas para poder ter o destaque na nota fiscal eletrônica. Isso foi prorrogado até por questão de sistema, de muitos municípios não conseguiram se adequar. Nós temos hoje que o prazo é para agosto. Se ele será prorrogado ou ainda não sabemos. Mas, teoricamente, o que está valendo hoje, temos o prazo de agosto. Então, que tá válido agosto, nesse caso. Agora já, Exato. certo? Né? Então, assim, os sistemas estão preparados? A sua empresa está preparada para fazer o destaque da CBS? Janeiro começa a reforma tributária, né? Então, não existe prorrogação desse prazo e eu já ouvi várias pessoas falando: "Ah, mas vou esperar, as eleições para ver o que que vai acontecer". Eu costumo dizer, o presidente, seja ele o atual ou um novo presidente, ele assume no dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro já está valendo a CBS. Não tem como prorrogar esse prazo. O que vai acontecer a partir de janeiro, aí a gente pode até ter alguma novidade, mas esse prazo não vai ser alterado. Então, janeiro já está valendo. E nós temos também a questão do Simples Nacional, que deixa de ter aquele prazo em janeiro para fazer a opção pelo Simples, e agora o empresário do Simples Nacional tem que se antecipar, porque em setembro nós temos ali a opção do Simples Nacional para o ano de 2027. Certo. E com a opção do regime, né, híbrido ou se fica no simples normal como funciona hoje. Tá, importantíssimo você ter citado sobre a questão do Simples Nacional. O prazo, antigamente, era em janeiro, né? Era janeiro, era anual. Se você fosse mudar ou não. Uhum, Mas agora tem a questão do Simples, que você tinha comentado comigo já também antes, que tem a questão do Simples Nacional híbrido. exato. Você poderia explicar para o pessoal que está nos assistindo, para quem está nos assistindo, o que que é o Simples Nacional híbrido? Qual que é a diferença dele para o Simples Nacional atual? Ok. O Simples Nacional híbrido, ele vai permitir que as empresas no Simples Nacional, elas mantenham a apuração dentro do DAS, do PGDAS, no Simples Nacional, basicamente da cota patronal. E por enquanto, né, da questão, dos tributos ali que não são das contribuições, ele substitui o PIS/COFINS. Então o híbrido agora, você pode optar em pagar a CBS a partir de janeiro, fora do PGDAS. Os outros tributos você continua pagando normalmente dentro do DAS. E qual que é a diferença? O Simples que paga pelo regime híbrido, ele também acumula crédito. E ele também transfere crédito para os seus clientes a uma alíquota cheia, e não na alíquota pequena que está lá dentro do Simples Nacional. Interessante. Então, olha, isso aqui é importantíssimo, pessoal. Você que é empreendedor e que está no Simples Nacional. É muito importante você prestar atenção e entender o que que a Michelle acabou de dizer. A Michelle, ela mencionou que o híbrido, ele consegue acumular crédito e gerar crédito. Isso é importantíssimo por quê? Por questão de que o fornecedor, para quem ele atende, o cliente que ele atende, ele muito provavelmente vai preferir contratar empresas que têm o potencial de gerar crédito para ele. Perfeito. O Faz Simples, sentido? exato, ele vai ter que ver qual que é a posição que você, empresário do Simples, está na cadeia. Quem compra de você está no regime normal? Mas não só isso, né? Se eu tô no. Eu já ouvi várias pessoas falando: se eu tô no B2B, eu preciso mudar para o híbrido. Calma, gente, tudo é cálculo, né? Eu costumo falar:
Planejamento tributário, essa questão de tributação é muito personalizado. Eu atendo empresas do mesmo segmento, do mesmo setor, e faturamento semelhante, mas que usam estratégias totalmente diferentes para cada uma delas. Porque a posição de mercado, a posição comercial que elas ocupam e principalmente a visão de futuro, né? O crescimento futuro que elas querem são diferentes. Então, cuidado, porque você está no B2B e você é do Simples Nacional, não significa que você tenha que optar pelo Pelo regime híbrido, híbrido. necessariamente. Você tem que fazer cálculos, tem que analisar a folha de pagamento, se a tua folha é muito alta. Quais são os créditos que essa empresa no Simples ela vai ter? É um prestador de serviço? Custo basicamente mão de obra. Mão de obra não vai gerar crédito. Ah, não, eu sou uma indústria, então, opa, peraí. Tem bastante custo aí, bastante despesa que você vai poder apropriar. Então, é uma coisa que a gente leva em consideração. E sim, o teu cliente, qual que é a transação comercial que você vai fazer com ele? Porque às vezes o simples ele vai conseguir se manter dentro do simples e às vezes praticar um preço, um desconto com o cliente. E aí vai ser interessante para esse cliente também. Porque tem que fazer sentido também para a empresa do simples, né? Você Com não vai certeza. poder optar pelo simples híbrido só por conta do teu cliente. Mas é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, sim. Grandes empresas, elas vão querer crédito. Hoje, se você é uma empresa no lucro real, por exemplo, e você compra de um simples, você toma crédito alíquota cheia, 9,25 do PIS/COFINS. A partir da reforma do Já CBS não já vai não vai ter. ser mais assim. Olha só. Então você tá no regime regular de tributação, você comprar de um simples nacional, se ele estiver dentro do PGDA, você não consegue, você vai conseguir apropriar a alíquota do simples lá, um ponto alguma coisa. É um crédito muito pequeno, é diferente do que funciona hoje. Então, você até citou aqui indústria. Para a indústria é extremamente importante, né? Pela questão de que ele está fornecendo, a indústria está fornecendo um produto ali que ele fabrica e ele existe vários clientes. A venda de indústria é para clientes, né? E geralmente B2B, né? Exato. Muito geralmente B2B. E se quem está em lucro real, muitas vezes quem compra dele, até por ser produto, geralmente pode estar, não necessariamente pode estar no lucro real, né? E aí você disse que quem, a partir de 2027, for somente do Simples Nacional, essa empresa, digamos, esse cliente que tivesse no lucro real, ele não consegue créditos. Somente se ele fosse do híbrido. Seria isso? O Simples Nacional, ele transfere a Hoje, né? carga total. Hoje ele transfere carga cheia para quem compra dele. Porque o comprador, o tomador do serviço ou dos produtos, ele vai utilizar a alíquota dele. Então, se ele é lucro real, ele vai usar a alíquota cheia. A partir da reforma, não. Só vai transferir crédito daquilo que o teu fornecedor pagou. Perfeito. Então, assim, digamos que indústria já seria um setor que seria super importante estar atento a essa questão, fazer um planejamento para entender o negócio dele, se vale, e principalmente que ele está no simples, né? Se, falha, Perfeito. se é importante para ele ir para o simples híbrido ou até mesmo para outro regime, né? Nós temos clientes, para você ter uma ideia, que eu já fiz a simulação, e ele estaria perdendo hoje, nesse ano, mais de 20 milhões de crédito. Isso Nossa, representa muito, 20 milhões de crédito. meu Deus. 20 milhões de crédito. E que ele vai, se passar de dezembro, ele. Se virar para janeiro e ele continuar com os mesmos fornecedores e esses fornecedores no Simples Nacional. Ah, então as empresas vão começar a selecionar até de quem que eles estão comprando. Com certeza. A reforma é uma reforma, antes de tudo, de ser de tributo, é uma reforma de negócio. E até o Simples Nacional, como você bem mencionou, se eu sou indústria, eu vou ter que repassar crédito, se eu sou prestador de serviço, eu vou ter que analisar a cadeia também. Então, qual que é a minha posição na cadeia, de quem que eu estou comprando e para quem que eu estou vendendo. Tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de fazer o cálculo e a opção. Se eu vou permanecer no simples normal, se eu vou para o híbrido, muitas vezes já fiz várias simulações que no simples híbrido ficou mais caro, era melhor a empresa ir até para o presumido. Então, é questão de fazer cálculo agora. Incrível, é super importante, né? Porque para o empreendedor, principalmente aqui da indústria que a gente está conversando, se ele não se atentar, às vezes o cliente dele vai acabar quebrando um contrato com ele ou deixando de comprar dele por questões tributárias, por questão do regime que ele está, por não ter escolhido certo.
E o incrível, Michele, que eu não sei se é impressão minha, mas não tá sendo muito divulgado essas questões, né? Da reforma, ela é até falada, mas eu acho que essas questões de urgência, dessa importância que tem, ela não é muito falada. Até porque você citou do prazo de setembro. Perfeito. Mas eu vejo que muitas pessoas estão aguardando janeiro para ver se a reforma de fato vai acontecer. E às vezes Eu em janeiro ele já praticamente está quase perdendo o cliente já. Janeiro você já vai ter impacto no teu preço. E aí, você calculou isso antes? É a própria questão do Simples, se você analisar, setembro é o prazo para fazer escolha, se o Simples vai para o híbrido ou não, e aí a gente não tem alíquota. Ah, então como que eu vou fazer o cálculo com base na alíquota? Não temos alíquota efetiva divulgada, mas já temos uma estimativa da alíquota, que ela vai entre 8,5, 8,8 ou 9,3. Então a gente tem como fazer um cálculo estimado, e isso é importante, porque você vai esperar chegar outubro para nós termos talvez ali a divulgação da alíquota para fazer os teus cenários. Se a tua operação comporta você aguardar, ok, mas muitas vezes não. Você já está negociando contratos, às vezes a gente vai ter que revisar contratos, alterar cláusulas contratuais de negócio. Então, setembro está aí, você tem que fazer escolha e E aquele empreendedor, né? Pode ser que esteja assistindo esse vídeo, já é outubro. Não estava sabendo, né, que era setembro. Ele perde prazo, ele pode realizar ou somente em abril que ele vai poder realizar essa mudança? Os prazos agora são setembro, que vai valer para o primeiro semestre de 2027, e depois em março. Março Março. de 27 para o segundo semestre de 27. Então, se ele não fazer em setembro, ele só vai poder fazer em março. Ele não pode, por exemplo, não, soube agora, eu quero fazer, é dezembro, eu quero fazer. Não, não tem como. Exato. O que ele pode é escolher, agora eu quero escolher e vou escolher o regime do híbrido. E aí vou aguardar a alíquota de outubro para ver se esse planejamento contempla eu ir para o híbrido ou não. Em novembro ele vai poder consolidar se ele quer permanecer no híbrido ou não. Então ele pode desistir em novembro, mas ele vai ter que ter feito a opção em setembro, senão não E vai no poder. caso, quem chegou atrasado não tem como, vai ter que aguardar março. Exato. Ele já pode ir estudando, avaliando, mas ele já perdeu o trem já. Ele vai ter que esperar o próximo, que é para março. Aí março que ele vai poder fazer a mudança. Seria isso então. Isso, perfeito. Tá, perfeito. Legal. Então, ó, pessoal, você que nos assiste, é muito importante você correr, tá? Principalmente, eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo aqui, né? Mas é importante você correr, conversar com o seu contador, procurar um especialista na área, se você ainda não fez, se você não se planejou. Principalmente aqui, a Michelle até mencionou, um setor de indústria, né? Tem mais algum outro setor, Michelle, que é importante? Tá com o alerta, com o radar em alerta? Na verdade, todos os setores, inclusive MEI. Se você é empresa do MEI, Até você o tem MEI que. vai ser. Exato, porque você vai ter que ver o que você está gerando, para quem você está fornecendo o serviço ou para quem você está vendendo, e o impacto que o teu serviço ou o teu produto vai ter na cadeia. Entendi. Michele, você tinha comentado também, a gente estava conversando sobre a questão de municípios também, né? Parece que Exato. tem algumas questões aí referente a INSS, né? Isso, previdenciário. Previdenciário, né? Que aí tem a questão de parcelamento, né? Você poderia falar um pouquinho melhor sobre isso? Do que se trata? O parcelamento previdenciário para os municípios, ele surgiu em agosto do ano passado. E desde janeiro, a MV já tinha mapeado todos os municípios do Brasil com dívida em aberto do INSS, claro que isso são dados públicos, ou então que haviam feito parcelamento. Porque nenhum parcelamento anterior trouxe tantos benefícios quanto agora, principalmente com relação à redução de juros, de 80% de redução de juros. Então, mesmo os que já tinham feito parcelamento lá atrás, se você olhasse, eles estavam pagando parcelamento há 12 anos. E a dívida hoje estava maior do que quando ele começou, quando consolidou lá atrás. Por quê? Porque os juros, Selic alta, os juros vai atualizando e a dívida vira uma dívida inegociável, uma bola de neve. E esse refis ele veio para dar esse fôlego para os municípios, né, para o caixa dos municípios.
E nós começamos a alertar os municípios antes mesmo de sair a legislação sobre isso. O prazo para adesão finda agora no dia 31 de agosto. Então, o município que ainda não fez tem que correr. E vários municípios que eu visitei, eles falam: "Ah, mas eu já tenho um parcelamento". Faça a simulação, você vai ver que vale a pena trocar a sua dívida. Até porque nós estamos falando de uma atualização Selic dos parcelamentos anteriores, vou trocar agora por IPCA. Esse é um dos benefícios. Mas E a dependendo. Selic agora é 14, né? E tanto. Perfeito. E dependendo essa nova legislação, ela trouxe, vários cenários que os municípios podem aderir. E um deles significa que você vai pagar sua dívida com juros zero. Então, é muito benéfico. Isso significa um fôlego. Um exemplo, nós fizemos para um município do Maranhão, apresentamos hoje para eles redução da dívida, 80 milhões. Nossa. Eles saíram de uma parcela de R$ 800.000 para uma de 350. Você imagina que é meio milhão por mês, praticamente, que o município deixa de precisar recolher a União e tem um fôlego ali para usar em educação, em saúde, em segurança. Que interessante, né? Porque a gente não pensa que a questão de, por ser público, né? É um município, né? Mas ele também tem ali as suas dívidas a ser paga, né, para o fisco. E que essa redução, se eles têm um planejamento, essa redução beneficia a população ali da cidade, né? Então, para quem é prefeito, para quem é gestor, né, desses setores, é muito importante ele rever, até mesmo porque todo prefeito, toda coordenação, eles têm que cumprir ali algumas metas orçamentárias, né? Aí você imagina, você disse aqui que foi uma redução de 80 milhões, né? E aí ele, no mandato dele, ele conseguir replanejar 80 milhões em Você dívida, imagina o prefeito mostrar esse número, né? Na minha gestão, né? só Que vai aqui poder eu ser consegui. direcionado ao pessoal que não vai estar saindo aqui do bolso, vai ser direcionado para a saúde, ser direcionado para a educação, né? Ser direcionado para a infraestrutura, para o que for possível, né? Mas é 80 milhões que a gente está falando, que você chegou a citar a cidade que era? Não, não, só do Maranhão. Do Maranhão, Aham. tá? No estado do Maranhão. Uma Uhum. cidade ali específica. Era cidade É. grande, pequena? É uma cidade de médio porte. Médio porte. Uhum. Olha só, e tinha tudo isso aqui de redução, né? Você Exato. imagina tantas cidades pequenas aí, tantos municípios pequenos que muitas vezes também conseguiriam uma redução bem relevante, Sim, com né? certeza. Michele, uma questão aqui. Nós falamos do Simples Nacional, nós falamos do Simples Nacional híbrido. Eu gostaria da gente falasse um pouquinho sobre o lucro real e o lucro presumido. Eu sei que muitos que vão estar nos assistindo aqui devem estar dentro desse regime, né? O que tem de pontos mais importantes para quem está no lucro real ou quem está no lucro presumido, seja indústria ou seja supermercado, né? Seja o frigorífico. O que tem de pontos importantes para prestar atenção para esse próximo ano ou já para esse ano também? Eu diria que já para esse ano, né? Como eu falei, ano que vem, já janeiro, já passa a existir a reforma tributária. E dependendo do volume de operações, do volume de produtos de NCM com quais a empresa trabalha, não dá tempo da gente chegar em dezembro e rever todos os NCMs da empresa para saber quais vão ser impactados ou não, quais vão mudar a tributação ou não, né? Então, isso é um trabalho que tem que ser feito com antecedência. Mesma questão, reavaliar os fornecedores, os clientes, né? Como que está o impacto na cadeia? Já passei por empresas que falam: "Ah, meu produto não vai ser afetado", mas qual que é o impacto do teu produto na cadeia? Vai afetar a sua operação, sim. Vamos ter que revisar contratos, cláusulas contratuais. Pensem que a gente está saindo de um modelo em que a tributação, o imposto, ele é dentro da operação. Hoje você emite uma nota de R$ 100.000, você já tem lá o PIS/COFINS embutido nos R$ 100.000, o ICMS está dentro do preço da nota. Agora não mais. O IVA, ele é um imposto destacado por fora da nota. Então, como que vai ser a tua formação de preço? Não, eu vou repassar os mesmos 100, ou seja, você está considerando o PIS/COFINS antigo, o ICMS ou ISS antigo, dentro de uma nova tributação e mais a tributação nova. Se a gente pensar dessa forma,
em cadeia, a gente vai gerar uma inflação gigante. Uhum. Então, agora é hora da gente rever os nossos preços e de ver como que a gente vai negociar com o nosso cliente, com o nosso fornecedor, alterar a cláusula de contrato, mexer em sistemas. Nós vamos ter a tributação, na verdade, as apurações de PIS/COFINS, que elas vão acabar. Nós vamos ter apuração assistida, mas nós vamos continuar ainda com a figura do SPED, principalmente para o ICMS. Então, a gente vai trabalhar aí durante algum tempo com o regime antigo e com o regime novo, que é totalmente novo para todo mundo. Pensem que a Receita ela vai poder fiscalizar os últimos 5 anos. Então, a questão dos créditos, do passivo, de ICMS, de PIS/COFINS não vai acabar, porque a gente vai Ah, ter legal aí isso. que Certo. analisar, vai ter que, né, andar para frente, mas vai ter que ter aquele olhar no retrovisor. E principalmente indústria, empresa lucro presumido real, a gente está partindo para uma outra tributação. O PIS/COFINS ele deixa de existir em 31/12. Como que está a questão do estoque? Eu vou poder aproveitar crédito? Esses créditos têm que estar escriturados. E vai existir uma escrituração específica, né, para que você possa lançar os créditos do PIS/COFINS, os saldos que existentes hoje, para poder aproveitar da CBS para o próximo ano, ou poder compensar com outros tributos. Essa gestão a gente tem que analisar agora. E até 31 de dezembro agora. Exato. Então, é questão de gestão. O que você vai fazer com o estoque dos produtos? Como você vai formar o teu novo preço? Como você vai, eh, transacionar com os teus contratos? A questão de logística. Eu atendo uma transportadora grande e, na verdade, uma transportadora que ela subcontrata toda a frota. E ela tem MEI, ela tem pessoa física, ela tem transportadora que presta serviço para ela e tem o transportador que está no Simples e tem aquele que está no lucro presumido. Cada uma vai com a relação com cada um desses clientes, fornecedores, vai ser diferente. Isso é Então, para cada diferente. uma eu vou ter que ajustar o contrato. Interessante. Então realmente, para o empresário ele tem que correr, se ainda ele não fez o planejamento dele tributário, já agora, já devia ter feito, né, Michele? Já Já. deveria estar feita. Se ainda não fez, pessoal, não brinca com isso, porque você pode quebrar teu negócio, né, se você não tiver com isso organizado. A gente sabe que a questão de tributo não é brincadeira, né? É questão de planejamento. A gente está falando que envolve fornecedor, que envolve cliente. Então não tem como você postergar, querer deixar para cima da hora para você poder resolver. Primeiro que isso não é algo que se resolve assim, né, Michele? Ela precisa fazer uma avaliação do negócio, ainda mais se é um negócio complexo, né, dependendo do tamanho do negócio. Então, a questão tributária já tem que pensar, como a Michele disse, desde o início do negócio. Se você não pensou desde o início do negócio, você está empurrando com a barriga essa questão até hoje, leve em consideração, isso pode mudar o rumo do seu negócio, né? Não só em questão financeira, né? Mas em questão também de potencial de mercado, né? De você ser visto pelos seus clientes como um parceiro ainda importante a se manter. E ele não querer trocar você por outro por essas questões, porque faz parte do jogo. Se você não for benéfico para ele, né, não somente com o seu serviço que você presta, mas com toda a questão, ele vai escolher outro no mercado que esteja adequado, né, Per Michele? perfeito. O tributo agora não é uma coisa isolada para a gente analisar, né. Sempre entendi a parte tributária como gestão, agora com a reforma mais ainda. E é o que eu falo, não é só a questão de tributo agora, o preço do meu produto, como que eu vou destacar esse imposto. Agora a questão de análise é sobrevivência, é gestão, é crescimento e é performance de negócio. Então não é só mais uma questão tributária, contábil, fiscal. A reforma é reforma do negócio. Perfeito. Você já falou algo aí que é importante, né? Sobrevivência. A primeira coisa que o negócio tem que pensar é em sobreviver, né? Ainda mais no Brasil. Se tá sobrevivendo, você já tá no lucro, né? Mas se você não pensar nesses pontos, né, Michele, você com certeza pode ter problemas lá na frente que já tá aí, né, Michele? Michele, então pra gente concluir, eu gostaria que você deixasse um único conselho na questão tributária
para o empresário, para o gestor público que nos assistiu até aqui a esse momento, gostaria que você deixasse aí uma mensagem importante para eles. A mensagem que eu deixo é que as empresas têm que olhar para dentro do seu negócio, né, com esse foco mais gerencial, mais macro de todas as áreas, de todos os setores. A reforma tributária é uma realidade, não adianta a gente querer pensar, ai, vai vir, vai existir, como que vai ser, vai postergar. Ela já é uma realidade e ela muda a forma como fazemos negócio hoje. Então, é questão de sobrevivência, como eu falei, fazer o planejamento agora. Então, planejar, formar preço, rever contrato, rever inclusive relação comercial, vai ser fundamental para que a gente mantenha negócios saudáveis. A reforma também não é só de tributo, como eu falei, agora é uma reforma financeira, é fluxo de caixa. A gente vai ter a figura em um dado momento do split, então o imposto vai ser retido na fonte. E aí as empresas não vão poder mais se custear Sim, fazia aquele... com o dinheiro do tributo. Sim. Então, você tem fluxo para se manter, né? Como que funciona a tua parte financeira? Quanto tempo você demora para produzir um produto? Quanto tempo aquele produto fica no teu estoque, que você demora para vender e que você demora para receber? Você tem fôlego para manter essa estrutura financeira saudável durante esse período? Então, tudo isso a gente vai ter que analisar. Mas eu Perfeito. vejo isso como positivo, porque vai fazer um pente fino, né? Eu vejo muito empresário também reclamando que perde para concorrência desleal. Ah, tem muito concorrente meu que não paga tributação. Isso vai acabar agora. Tá todo mundo igual. Aliás, todo mundo igual não. Aqueles que já vinham se preparando, que já estavam pagando imposto, que já vinham organizando a casa, esses estão melhor estruturados. Esses já saem na frente. Então, agora é hora de planejar o seu Tem que ver o negócio. ponto positivo. Legal você mencionar isso, né? Porque não é só a questão do ponto, entre aspas, negativo, que é a questão de toda essa burocracia que a gente tem, né, dentro do Brasil, mas que é necessário. Todo país é assim também, né? Mas a questão que você falou da concorrência desleal, né? Daquele que não emite nota, né? Daquele que não tenha realmente todo a questão do seu empreendimento correto e às vezes ele vai vender mais barato, ele vai ficar complicando o teu serviço, digamos ali, ele muitas vezes vai deixar de existir, né? Ou ele vai ter que entrar dentro do jogo, jogar o jogo como todo mundo vai estar jogando, né? Ou ele vai acabar tendo que sair fora, não vai aguentar, né? E foi interessante que a Michelle falou algo aqui que eu vou até trazer para o pessoal aqui como oportunidade de uma nova conversa com a Michelle. A Michelle falou sobre a questão que está dizendo como o Pix, né? O sistema Pix que o governo já falou para arrecadação de impostos, né, Michelle? Que eles já vão abocanhar esse imposto antes mesmo de chegar na sua conta, né, Michelle? Então, assim, eu quero trazer a Michelle, se você achar que é interessante, deixa aí no comentário se você quer que a Michelle volte aqui em uma nova conversa, um novo bate-papo para a gente conversar sobre isso, tá? E se você que acompanhou a gente até aqui, o canal é novo, estamos começando, trazendo conteúdos a especialistas aqui, relevante para o seu negócio. Se você está assistindo pelo YouTube, deixa aqui a sua curtida, o seu gostei. Segue a gente também aqui na nossa página, compartilha com outros empreendedores e empresários que você acha que é importante, tá? Assim como se você está nos vendo pelas redes sociais, compartilha, segue a gente, né, Michelle? Dá o seu gostei, comenta aí se você já está preparado ou não no seu negócio na questão tributária. E eu gostaria também que a Michelle aqui passasse onde que as pessoas podem encontrar a sua empresa, tanto a questão do Instagram quanto o seu site também. Ok. Então, o site nós temos ali mvconsultores.com, né, .br. E o nosso Instagram também está lá como MV Consultores, é fácil de acessar. Legal, a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui do YouTube também, tá? A descrição para caso você queira conversar com um especialista, você pode conversar com a Michelle, tá? Da MV Consultores. E também para o nosso canal, nosso Instagram, né, pessoal? O pessoal tá ali, ó. Então, nosso Instagram, @convex.oficial. Segue nós lá, dá uma força para nós seguindo, compartilhando o nosso conteúdo, né? Porque o que nós queremos trazer, pessoal, é esse tipo de conteúdo, tá? Que envolve vários nichos, tanto da questão tributária que nós trouxemos aqui hoje, que é importantíssimo,
quanto assuntos sobre marketing, sobre potencialização de vendas, sobre estruturação de negócios, né? Principalmente a questão de estruturação orgânica, que é o que nós trabalhamos. Então, nós atuamos com a parte de estruturação orgânica de SEO e GO de empresas, para vocês poderem estar bem posicionado ali nas primeiras páginas, tanto do Google como de outros buscadores e principalmente das inteligências artificiais. Então, antigamente a gente sempre falava para as pessoas, né? Ó, dá um Google quando ia pesquisar alguma coisa, né, Michele? E hoje não, hoje geralmente as pessoas estão indo num chat GPT, estão indo numa inteligência artificial para poder fazer uma pesquisa. E isso já é algo exponencial, tá? Então é importantíssimo que a sua empresa ela esteja também sendo mencionada pelas inteligências artificiais e nós podemos te ajudar nisso. Então segue lá nosso conteúdo, segue o nosso Instagram, aqui nosso YouTube, para você poder entender um pouco mais e saber um pouco mais. Michele, muito obrigado, tá? Foi um bate-papo muito legal, gostei demais, acredito que o pessoal também gostou e eu espero que a gente possa voltar aqui uma próxima vez para você explicar um pouquinho mais sobre as questões tributárias, que a gente já vai estar já praticamente acontecendo tudo, né? E falar um pouquinho sobre essa questão aí do Pix do imposto. Perfeito. Obrigada aí mais uma vez pelo convite e contem comigo, tem muito assunto aqui para vários podcasts, né? Show de bola. Michele, muito obrigado. Pessoal, você que nos assistiu até aqui, muito obrigado e vamos em frente. Obrigado, Michele.